Viu, Vasco se preparando para mais uma semana importante, né? Pegando Palmeiras no fim de semana, mas temos alguns pontos extracampo para trazer. Porque ontem o Pedrinho, presidente, participou da live do Amigos Futebol Clube e falou sobre a questão do potencial construtivo de São Januário, o que vai viabilizar a reforma. Ele disse, inclusive, que isso está travado no momento, né? A venda do potencial construtivo. Eu já trouxe a informação que nós temos 2 interessados, uma construtora e uma rede de hospitais, para levar isso para a Barra da Tijuca. O Vasco espera faturar R$500 bilhão, né? E lembrando que um potencial construtivo é basicamente você comprar a autorização de circulação de pessoas de uma área para outra da cidade, né? No caso seria o que o Vasco não vai explorar em São Januário para a Barra da Tijuca, né? Todo o processo burocrático já foi feito, legal também, na Câmara de Vereadores e tal. Ou seja, tendo um comprador, isso pode acontecer. A previsão da reforma é dezembro, é claro, conseguindo vender o potencial construtivo, mas o Pedrinho falou que isso está travado, a gente vai ter que aguardar um pouquinho mais. Outro ponto, sobre um novo investidor. Nesse momento não há proposta por nenhum grupo, né, investidor. Isso deve ficar para o ano que vem, mais essa indefinição de orçamento. Enquanto isso, o Vasco tem dívidas da compra do Pumita e do Paulinho, segundo o jornalista Rafael Zarco, que são os 2 jogadores que o Marcelo Santana não quis citar, mas falando de 2 possíveis transfer ban que o Vasco pode sofrer em janeiro. Enquanto isso, as esperanças são a Copa do Brasil, porque se o Vasco se classificar para a final, ganha pelo menos 31 milhões, e vendas de atletas. Hoje tem o Ryan. E também venda de naming right do estádio, poderia render dinheiro. O Vasco tentando fazer grana nessa reta final de temporada para fechar as contas e projetar o ano que vem. Coisas importantes. Ao mesmo tempo que a gente vem acompanhando o Vasco no Campeonato Brasileiro, né, buscando ali ficar entre os classificados para uma Copa Libertadores América, possibilidade que existe através da Copa do Brasil, com possível título, né? Vasco está na semifinal. Existem, né, situações de bastidores que acabam tomando muito tempo também da diretoria. Essa reforma de São Januário, por exemplo, é bem esperada, né, Gabriel? É um momento que vai marcar a história do Vasco, né? A gente precisa olhar dessa forma. Ficar sem São Januário por um tempo vai ser ruim, óbvio, mas é um passo importante. Eu costumo dizer que São Januário tem a melhor atmosfera para se trabalhar. Eu também. A gente vai muito a São Januário, frequento São Januário há muitos anos, e é um estádio que tem, né, uma característica muito peculiar, mas é inegável, cara, não comporta mais a torcida do Vasco, e os jogos sucessivos vem mostrando isso, né? Então, assim, além da questão estrutural que precisa melhorar, ainda tem isso, né? O Vasco não pode ter um estádio para 20 mil pessoas. Eu acho que o Vasco consegue facilmente ficar botando 40 mil pessoas por jogo, ainda mais, né, se tudo der certo, se o Vasco realmente trabalhar em evolução com o Pedrinho, daqui a pouco vender a SAF, receber investimento novamente. Então o Vasco trabalha nessa questão da capacidade do estádio, a estrutura que tem que melhorar. Eu acho que é um momento marcante. Agora, desse noticiário, assim, posso salientar o que o Breno falou de Copa do Brasil, né? Que o Vasco tá com risco até de transfer ban aí, por conta das situações que a SAF ainda deixou, a 777 no caso. Cara, 31 milhões só pro Vasco avançar a decisão. E aí, chegando na decisão, você garante ao menos o prêmio de vice, ou ainda pode faturar aquela bolada pelo título. Então, assim, a Copa do Brasil pro Vasco, ela é muito mais do que uma conquista desportiva. Exatamente. Ela é quase que a sobrevivência com saúde nesse modelo do Pedrinho. Esse modelo de gestão que o Pedrinho implementou, que é quase que um modelo emergencial para tentar ir mantendo a casa equilibrada enquanto não surge um outro investidor que venha injetar grana como vinha fazendo a 777 anteriormente. E para não cair no mesmo erro da 777 de investir junto com um parceiro que não te transmita segurança, o Pedrinho vai ter que fazer esse processo com muita calma, sem precipitação. Só que ao mesmo tempo, o dia a dia pede dinheiro. O dia a dia de um clube como o Vasco pede dinheiro para contratar jogador, pede dinheiro para pagar uma folha salarial que é pesada, pede dinheiro para você manter os credores ali em dia, manter tudo muito calmo nesse sentido. E aí uma Copa do Brasil, que ainda pode entregar uma premiação tão milionária pro Vasco da Gama, vira assim, o objeto principal de desejo, o projeto da temporada. E que bom, e aí vamos salientar mais uma vez, que bom que o Rafael Paiva trouxe estabilidade no Brasileiro, porque tá aí, ó, o Fluminense querendo jogar Libertadores ao mesmo tempo que luta contra rebaixamento no Brasileiro. O Vasco vive uma situação muito tranquila no Brasileiro que vai permitir dar a atenção necessária, repito, para esse projeto Copa do Brasil, que é muito mais do que uma taça. É a sobrevivência do Vasco com saúde financeira nos próximos meses. Esse troféu representa tudo isso. Tem realmente essa particularidade. É uma interrogação.
A gente não sabe, né? Como vai ser o futuro por conta dessa... Cara, ainda tá tudo muito nebuloso, essa saída da 777. A gente não sabe, né, juridicamente como isso vai ser tratado futuramente, né? E num curto espaço de tempo. Agora, você acha que o Vasco, com esse modelo de gestão associativa que vem sendo com o Pedrinho, ele tem que buscar uma nova SAF? Tem que buscar, não tem jeito, desculpa, né? É óbvio que o Vasco pode fechar um bom contrato de patrocínio, dar uma oxigenada. É óbvio que o Vasco pode vender naming rights. O Vasco pode fazer uma série de coisas para ganhar mais dinheiro. Mas assim, Azevedo, a SAF tá aí e já comprovou que com um bom investimento, de um bom investidor, de alguém sólido, o clube tende a crescer. O Botafogo tá vivendo um crescimento sustentado por conta de um investimento bem feito. O Cruzeiro agora na transição do Ronaldo para o Pedrinho, a gente tem observado o Cruzeiro contratando melhor e parece que vai crescer também de maneira sustentável. E justiça seja feita, na gestão do Ronaldo, o Cruzeiro pagou dívida, o Cruzeiro organizou a casa também, isso foi importante. Então pro Vasco, a SAF vai ser importante, ela vai ajudar o Vasco a queimar etapas. E outra coisa, o modelo associativo ele é meio esquisito, porque o Pedrinho tá se mostrando um bom presidente, mas o Pedrinho não fica para sempre. Exatamente. Então você ter um investidor a longo prazo, um investidor que vai te entregar por muitos anos um valor para você dar uma acelerada no seu processo de reestruturação é essencial. Agora fazer isso com calma, com cuidado, para não surgir uma nova 777 no caminho do Vasco. Você viu o vídeo do Pedrinho vibrando com a classificação lá na Liga Arena? Ali era uma vibração de alívio também do cara. Essa vibração era uma vibração de torcedor, mas certamente de gestor também, né? Porque se o Vasco passa pra final, o vice-campeão garante 31 milhões e meio. Sim. E aí, é claro, se for campeão, 73 milhões e meio de reais. É muita grana. Né? Não só salvaria o ano, mas daria um fôlego pro ano que vem. Mas tem um detalhe, cara. O Verrete tá dodói, cara. O que aconteceu com elezinho? O Gilmar Ferreira, nosso amigo, deu a informação inicial, a gente acredita pra ele, o espião. Ele espionou e deu a informação. Que o Verrete jogou com febre no domingo. Quadro febril, uma virose. E aí, hoje ele não treinou, informação que a gente apurou. Ele tá de repouso, né, pra se recuperar da virose. A princípio não preocupa. Virose até normal não, mas comum, né, que a gente vê por aí. Então o Verrete não é esperado que ele desfalque o Vasco no resto da semana e muito menos no jogo de domingo contra o Palmeiras, que é um jogaço em Brasília. Mas do Verrete tem alguns números importantes, porque, cara, o Verrete, ele tá próximo de igualar a melhor temporada dele da carreira. Ele já tem 18 gols esse ano. Se ele fizer mais 2 gols, ele iguala a temporada de 21, quando ele marcou 20 gols, né, pelo Belgrano em 38 partidas. E eu ele acho que era a segunda divisão da Argentina. Sim. E ele tá com 35 anos de idade, faz 36 em outubro. Quando o Verrete estava lá, o Belgrano era da primeira divisão. Primeira? Não, ele ajuda mas no ele acesso. chega na segunda. Sim, é verdade. Ele vem pro Vasco como artilheiro da primeira divisão do Campeonato Argentino. Confesso que eu fiquei confuso com a questão da Argentina, porque mudaram também os campeonatos, enfim, ficou aquela salada, né? Mas o Verrete tá próximo, então, de igualar a melhor temporada da carreira, não preocupa pro restante da semana, mas tá se recuperando. Vamos torcer pela recuperação do Pirata.